E aí, família Palmeiras, começando mais um Palmeiras Cast by Sporting Bet. E aí, Gigizinho? Fala, Luizão. Preparado pra viajar? Tá quase, né? Segunda-feira aí. Tá chegando, hein? Tá chegando. Haja coração, né? Pois é, né? Legal você falar segunda-feira, né? Porque, cara, a gente pode até falar que dia que é hoje, né? 6 de junho, sexta-feira. Sexta-feira. Coincidentemente, nossos episódios do Palmeiras Cast vão ao ar todas as sextas, né? E a gente tá gravando hoje uma sexta porque, cara, é uma data muito especial, com um convidado muito especial. Um cara que marcou época aqui no Verdão. Não só no Verdão, como no futebol brasileiro, né? E foi eleito por 7 anos seguidos o melhor lateral direito das Américas. Quantos anos? 7. Nossa. E tem muita gente que sente muita saudade, que toda vez que a gente fala assim, cara, seu 11 ideal do Palmeiras, a galera da sua geração não tanto, mas da minha geração, assim, 99% dos times tem ele. Sim. E a concorrência da época é ele e Cafu, né? Só, né? Tivemos também outros laterais, como Cláudio Guadagno, Neném, né? E mais alguns outros nomes. Zé Maria também passou por aqui. Mas a dúvida fica sempre entre ele ou Cafu. E em 99,9% das vezes, ele tá nessa seleção. Sim. Quem é o convidado de hoje que a gente recebe com muita honra e muito carinho, GG? Temos o prazer de receber Tique Arce. Tique Arce, direto do Paraguai. Cara. Seja muito bem-vindo. Não, obrigado. É um prazer voltar aqui, sempre emocionante. Mudou muito para melhor. Tem histórias, tem vida aqui. Palmeiras foram 5 anos fantásticos, não só para mim, sino que para a família toda, porque sempre recebemos consideração, carinho, respeito da torcida, que também era recíproco da parte nossa, mas geramos essa empatia que permanece até agora. Igual eu, não estando aqui, morando no Paraguai, sempre fico assistindo situações que acontecem com o clube, até porque normalmente não, o Gustavo já está aqui mais de 5 anos, 6 anos, eu acho. E é impossível não acompanhar um paraguaio jogando no mesmo time que a gente teve tanta felicidade. Não, e pra gente receber você aqui é maravilhoso, porque a gente sempre pede, né, pro pessoal que acompanha deixar nos comentários ali, pô, quem que vocês gostariam de ver? Quem que vocês gostariam que a gente trouxesse e tal? E o pessoal sempre fala do time de 99, o seu nome sempre tá ali, ó, gente, o Arce, como é que tá aí o Arce? Pô, por que não traz? E a gente sempre explicava, falava, cara, o Arce é complicado porque ele é treinador, ele está em um clube e a agenda é parelha com a nossa. Então, assim, não tem como a gente pedir pro Arce vir do Paraguai pra cá, porque ele tá treinando e tá jogando no mesmo ritmo que a gente. A galera acha que a gente que não quer trazer os caras. Mas a hora que tiver uma brecha, assim, com certeza ele puder vir atender, ele vai vir. E aí coincidiu, né, dessa semana você pintar aqui pelo Brasil, a gente conseguir agendar essa gravação. A gente tem bastante assunto pra falar de Palmeiras, sua trajetória aqui, os títulos conquistados, mas antes, como eu sempre gosto de perguntar pros convidados, né, conhecer um pouco mais da história, queria saber um pouco mais da história do Francisco Javier Arce Rolón, nascido em 2 de abril de 71, lá em Paraguari. Queria saber como é que foi tua infância no Paraguai e o que despertou o interesse pelo futebol, como que funcionou. Porque aqui a gente sabe, né, que a molecada já cresce, com a bola no pé, aquela coisa toda. Tem uma influência muito grande aqui no Brasil, mas o restante dos países da América do Sul, às vezes pra gente é um pouco desconhecida, assim. Essa cidade, minha cidade, que na realidade eu sou de uma comunidade ainda dessa cidade que já é pequena. A minha comunidade, casa dos meus pais, através da rua tem um campo do primeiro time que eu comecei a jogar. Caramba! E tinha um paredão feito de partes de árvores, e eu usava aquilo lá como se fosse um paredão para bater sozinho. Tinha um pessoal treinando do time, seja, a mesma situação, desde que eu tenho uso de razão, já me senti com bola, né? Meu brinquedo sempre foi uma bola. Eu sou o mais novo de 3 irmãos, o de mais idade também jogou bola, o segundo não.
mas eu acho que já estava predestinado para isso, né? Era bem mais difícil que qualquer garoto de essa parte do país chegar na capital. Mas como eu comecei muito novo jogando nesse time, no Paraguai tem 2 federações, uma que é a Federação Paraguaia, que é a profissional, que tem 4 categorias, e tem uma outra federação que reúne todos os times de todas as cidades do interior, que também tem seleções de distintas idades e tal. E eu comecei muito novo, e isso servia, como as finais jogavam em Assunção, servia como se fosse um espaço para os olheiros lá e ver. Mas eu fui visto por o meu primeiro treinador, que é uma das primeiras pessoas que me viu, foi uma pessoa chamada Dom Sérgio Marcarian, que foi um grande treinador, agora está meio sem treinar faz tempo, já tem certa idade. Foi ele que me viu jogando no interior, levou para um time chamado Sol de América. Sol de América. Não fiquei, porque o meu pai, na realidade, no fundo, queria que eu fosse para o Cerro, que é o time do coração da família, de todo mundo, o Cerro Porteño. E 2 anos depois, 2 anos depois, como a exigência do pai era, você tem que terminar o colegial. Aí terminei o colegial. Não, agora tem que fazer uma carreira de faculdade, senão a gente não vai liberar. Aí falei, pô, pai, já toda hora aparece uma coisa, né? E na realidade eu queria ser médico, né? Caramba! Então ele um dia me senta e me fala, médico não dá para ser, porque você vai ter horário cheio, não vai ter tempo para treinar, e a gente não tem dinheiro para poder pagar, né, a carreira. Mas você vai lá pro Cerro, eu pensava que ia pro profissional do Cerro, me levaram pro Sub-20. Eu já tinha jogado todo o campeonato, tudo que podia no interior, já tinha feito as seleções de base, as seleções de mais idade, 3, 4 anos andando assim, olheiros querendo levar para um time, para outro time, e ele não deixava. Então fui achar, já no Sub-20 do Cerro, fui achar a carreira de economia como compatível, porque era de noite, né? O vestibular era de noite e consegui treinar, né? Então fiz isso, entrei, primeiro, segundo, terceiro ano, profissionalizei, larguei, virei jogador de futebol, graças a Deus, né? Sim. Graças a Deus, porque desde garoto era um sonho, era um objetivo, eu treinava, mas só treinava, chutava, batia descalço, né? Não tinha. Então a primeira vez que eu coloco, que meu irmão já estava jogando no Cerro, ele me compra uma chuteira, eu não conseguia calçar a chuteira, não conseguia chutar com a chuteira. Demorei muito para me acostumar. Incomodava. Não é o jeito mesmo, saía grama, batia chão. Parecia que estava com um salto, sei lá. Descalço era um animal, mas com chuteira. Caramba, então descalço era melhor ainda, então. Já pensou? Caramba. Aí depois de 17 anos eu vou para a capital, para Assunção, e aí já começa toda a história. Cerro, estrear no profissional no ano seguinte. Joguei 6 anos no Cerro, entre a base e o profissional, e dali em janeiro de 95 eu vou pro Grêmio. Você falou Sol de América, né? Sol de América me despertou uma lembrança aqui, não sei se eu tô ligando de certo o nome à pessoa, mas se eu não tiver enganado, Palmeiras em 2009... Ortigosa, Sol de América, né? Funciona, de vez em quando funciona. Jogou centroavante, bom, Ortigosa. Baixinho, forte. Sim. Ortigol. Ortigol. Quem lembra do Ortigol? Você lembra, GG? Lembro, cabelinho cacheadinho, lembro. Coalhada. Coalhada. Eu não quero falar, mas já que você falou, né? Coalhada do Chico Anísio. Não, pô. Era o apelido da época ali e tal. Ele levou numa boa. Levou numa boa. E você já era lateral quando você jogava? Não, eu era meia. Meia? Eu era meia. Camisa armador, 10? Camisa 10. Estreiei de meia no terceiro ano do profissional. O que aconteceu? Parou? Tá. No terceiro ano do profissional,
O Paulo César Carpegiani tinha sido meu treinador já ida e volta. Joguei quase em todas as posições com ele, né? De meia, de segundo homem de meio, de terceiro homem de meio, pelas beiradas. Ele era treinador do Cerro. Do Cerro. Depois da seleção para a Copa do Mundo, tudo. E ali um dia, segundo semestre de 93, coincidente com meu casamento, né? Aí ele chega e me fala, você vai jogar de ala, né? Porque ele adorava iniciar tudo com 3 zagueiros, na linha de 3. Eu falei para o professor, mas peraí. Não, mas e por quê? Ele falou, você corre muito, cruza bem e não vai chegar nem para a seleção, nem vai ser transferido. Eu já tinha 22, quase 23. Se não mudar de posição, porque meias igual você, ele foi direto na jugular. Meias igual você, joga bem, lança bem, tem bom passe, mas tem um monte. Mas laterais com essa qualidade não tem. Não tem aqui, quase não tem no Brasil. Então vamos lá, né? Vamos lá. Fui crítica, porque a mídia, a imprensa me via chegando na área, fazendo gol de rebote, passe atrás, chutando e tal. E eu só cruzava, né? Só cruzava, assistia de vez em quando. Primeiro ano, 93, vem mais ou menos adaptado. O seguinte já muito bem. E ali que aparece a indicação de uma pessoa chamado Benítez, que foi goleiro do Inter muito tempo, na época de Inter campeão brasileiro, com Falcão, com Carpegiani. Sim, final dos anos 70. 71, 72, 73, eu acho, 75, não lembro. Foi ele que indica o meu nome porque o Grêmio estava procurando um cruzador. Só que quando eu chego lá, tinha um goleiro que tinha sido meu companheiro, que era do Sul, e eu jogava de ala com camisa 7. Então, quando o Grêmio me contrata para lateral, foram pesquisar quem conhecia, falaram com Valdir Espinosa, que foi meu treinador, falaram com um homem, né, Luiz Felipe, né, com Carpegiani, tá? Notícia boa assim, bom, vai lá, leva, tal. E esse meu ex-companheiro falou, o Grêmio está contratando o cara errado, porque ele não é lateral. Aí, uma confusão. Minha chegada foi só explicar isso desde descendo no aeroporto. Demorou assim uns 6 meses, porque a imprensa, se fosse agora, daria matéria para bullying ou para não racismo, mano. Sim. Aí eles falavam, ali vai o nosso lateral 3 em 1. Toda hora era 3 em 1. De sacaneado. Sim. Porque joga de meia, joga de volante, joga de lateral. Até que um dia o Filipão me falou, Campeonato Gaúcho, hoje vai jogar no... Professor, para que eu vou jogar no meio? Vai jogar no meio. Eu falei, não, fechar a boca desses caras aí, joga no meio. Joguei uns 4, 5 jogos no meio e ele, a influência, o conhecimento, as ideias dele e o time fez de mim um lateral, né? Só passei a jogar como lateral em linha de 4 aqui no Grêmio. E essa adaptação, porque o meia, principalmente antigamente, o futebol era diferente, né? Sim. Os meias não precisavam marcar tanto como hoje em dia. Então eu imagino que, tipo, no começo ali você jogava mais perto do gol, mais pro ataque ali. Só que como lateral você já tinha que... no meio até o fim. Mas aí de lateral você já tinha que se virar na marcação. E como que foi isso pra você, assim? Eu tinha muitas dificuldades no início, assim, falando praticamente, com aquelas bolas metidas entre zagueiro e lateral, né? Sim. Que ali você não tem mais... E eu lembro facão, a famosa diagonal, Eu lembro essa anedota sempre. A gente ia jogar contra o Bahia na Fonte Nova, antiga Fonte Nova. Sim. E tinha dois pontas rapidinho. Né? Lembro de um deles como se fosse hoje. Um era Naldinho e o outro 1,60 m. E ele me fala, o Luiz Felipe me fala, gringo... Quando o camisa 8 deles lá no campo deles, Bobô jogava muito.
ele pegar a bola, começa a correr. Porque você não vai tal, né? E eu era tipo carro a diesel, né? Eu era difícil de arrancar, mas depois já não parava. Aí eu falava, tá bom, dentro de mim, tá bom, que eu não vou pegar esse baixinho, eu vou pegar. E desde essa vez eu mudei, né? Que antigamente, tipo, eu tava na mesma linha que o ponta, depois passei a deixar o ponta e eu na diagonal, né? Uhum. A primeira pelota, quando o vovô lança, eu já escutei pim no poste. Ele me ganhou as costas e o homem xingando. Aí ele me fala, dá o fundo, que antigamente você fechava, dava o fundo para perseguir, né? Dei o fundo, pior. Aí na terceira o Rivarola me fala, Chiqui, deixa ele vir para dentro. Rivarola, Dinho, imagina, os dois jogavam do meu lado. Senhora. Aí eu falei, deixa ele vir. Ele foi pro meio, tá. Pegaram ele. Naldinho mudou, não veio nunca mais. Nunca mais. Desde esse dia, sempre fechar primeiro. Eu tinha dificuldades capaz pro mano a mano, com ponta vindo de frente, até porque naquela época cada time tinha um craque. Tinha o craque. Então não é assim, você tinha Denilson, você tinha Livelton, você tinha Edmundo, Paulo. Não, de ponta de rápido. Aonde da portuguesa que Denner. Não, Denner depois. Denner eu joguei contra na seleção olímpica, depois ele faleceu. Um baixinho, não lembro o nome, jogou no Flamengo também, 96, jogava Zé Roberto, Rodrigo? portuguesa. Lúcio, que jogou no Flamengo. E tinha um baixinho, não lembro. Eu vou lembrar daqui a pouco, um canhotinho, que era um demônio. Canhoto. Um capeta para todo que lado. Depois, o que eu aprendi? As minhas coberturas eram muito boas. Então, eu era muito atento para a cobertura. Os atalhos do campo, que a galera fala, sabia se posicionar. Para mano a mano, eu sempre recebia ajuda, ou eu não deixava virar, né? Nem pensar, já pegava, tentava antecipar, né? Quando virava, era só... Mas hoje, GG, você viu que ele mencionou praticamente assim, três times e a quantidade de jogadores que... Sempre daquela época, sempre um craque, né? E se a gente for puxar, ainda tinha muitos outros aí nessa leva, né? Em 95, Flamengo armou o ataque dos sonhos, né? Edmundo, Romário e Sávio. Nossa, Sávio. E ainda tinha Nélio. Todo mundo. Então, Nélio, Jamir, tinha um baita um time, Beto. E hoje em dia o futebol brasileiro ele tá se destacando bastante na América, né? Tá todo ano batendo campeão da Libertadores. Naquela época, lógico, o Brasil era tetracampeão, né? Em 95, você falou, o Brasil tinha sido tetra em 94. Como que era visto o futebol brasileiro lá no Paraguai? Quando você recebeu o convite do Grêmio, como que foi o teu pensamento? Para isso, sempre foi o lugar, tipo, no início eu tinha um pouco de receio, porque o nosso time estava voltando a contratar todo mundo. Tipo, o Gamarra tinha ido jogar para o Independiente da Argentina. Tinha um cara chamado Roberto Cabañas, que era um dos ídolos mais antigos da época do Romerito. E eles, Gato Fernandes, o que jogou aqui, que é o pai do Gatito. Então, eles voltaram nesse semestre que eu ia ir para o Grêmio para jogar Libertadores. Então, eu falo para o capitão da época, que hoje é um dos assistentes da nossa comissão, que é um dos meus melhores amigos. Não tinha telefone na minha casa, né? Tinha que resolver da tarde para noite para viajar no dia seguinte. Aí eu ligo pro cara, eu falo, preciso falar contigo e tal. Aí o Grêmio quer me levar. Aí eu falo, e daí? Não quero ir. Eu falo, você tá maluco, não quer ir? Não quero ir, tá voltando todo mundo. Nosso time vai chegar vamos ser campeões da América, não sei o quê. Aí ele me falou, campeão da América? Vai lá. Vai lá. Aí deu a coincidência que no primeiro semestre a gente já ganhou um título com o Grêmio, né? De 95. Sim. Isso aí. Eu lembro muito bem desse time. Nossa, cara, passava muita raiva com o Grêmio. O Grêmio, né? Darley, Arce,
Rivarola, Adilson e Roger, Dinho, Goiano, Carlos Miguel, Arilson, Paulo Nunes e Jardel. Eu não consigo esquecer esses 11. Tem rima, todo mundo lembra desse time. Igualzinho você tá falando, né? Depois o Grêmio até, eu acho que tentou repetir, né? Tipo, um lateral igual o Roger, um centroavante igual o Jardel, leva Magrão. Um lateral igual eu, leva Anderson Lima. Um central igual Rivarola, leva não sei de quem. Não é a mesma coisa, né? Eu acho que tudo é como o universo conspira a favor, coincide. Quando a gente chegou nesse time, acho que eram 12 reforços, era impossível achar que todo mundo ia encaixar em um mês ou 2 meses e chegar até agosto, julho, que terminou a Libertadores com a possibilidade de ganhar um título. E foram dois anos praticamente ali brigando no alto, né? Porque foi 95, uma Libertadores. 96, 97, já com uma reformulação, com Evaristo de Macedo de treinador, ganhamos a Copa do Brasil ainda. Mas depois já começou a piorar um pouquinho. Foi uma Libertadores, um vice de Copa do Brasil em 95, brasileiro 96. Brasileiro 96. E a Copa do Brasil. E os gauchão. E os gauchão. Cara, esse Grêmio desse período aí, 95, 97 ali, era um time que a gente falava assim, pra jogar no Sul era muito difícil, porque era um time mas lembra o muito time compactado, do Palmeiras da época. Caramba. Eu lembro, mas vocês fizeram 5 na gente jogando lá, nós né? Tomamos 5 aqui também. Né? Pois é, né? Se não fosse o Jardel. Tinha Veloso, Serjão, Cafu, Sim. Antônio Carlos, Kleber, Roberto, Flávio Conceição, Mancuso, Galeano, Valber, Rivaldo, Luizão, sim. Era outro tempo, né? Eu ouso dizer que se o time que vocês pegaram em 95 fosse de 96, a história era outra. Aquele de 96, a história era outra. É que o de 95, naquele jogo da Libertadores, tava se encaixando ainda. E aquele jogo no Sul teve muita coisa, né? Teve briga, teve expulsão, teve um monte de coisa que também acabou dando um tempero a mais. E acho que foi até uma tônica que acabou deixando os confrontos entre Palmeiras e Grêmio muito mais atrativos. Pegou de novo no Brasileiro, né? Sim. No Brasileiro. No Brasileiro. Na primeira, nas oitavas, que a gente entrou sétimo, o Palmeiras entrou segundo e de cara já... complicado. Sim. E, Tiki, a adaptação, né, como você falou, primeiro ele teve 6 meses ali, né, pra se adaptar e tal. A bola parada, quando que ela começa a se tornar uma arma que o pessoal aqui do Brasil começa a olhar e falar assim, rapaz, esse moço bate bem na bola? Então, a gente tinha jogado a semifinal da Libertadores com São Paulo, com Cerro, 93. Eu ainda jogava na meia. Só que daqui o nosso futebol era muito pouco enxergado, né? Tipo, tinham vindo paraguaios cada década, cada tanto de nível. Tipo, Romerito foi o último, veio um Kiko Reyes no Flamengo. E tinha passado um monte de tempo para voltar um paraguaio bom, né? Para marcar a história e tal. E foi Benítez quem me viu, porque eu tinha esse costume de acabar treino e igual não tendo goleiro, nunca pegava, não podia pegar o primeiro, né? Porque tinha que descansar, não podia pegar o segundo, porque não sei do que. E quando não tinha um terceiro, eu ficava só barreira, colete no ângulo e batendo. E teve um dia que ele foi olhar treino e esperou para ver eu treinar, né? E coincidiu com o pedido de búsqueda de alguém dessas características para o Grêmio. Né? Não sei pedido de quem, se do presidente da época, Fábio Koff, se do Luiz Felipe. E ali foi tudo muito rápido. Mas o meu gosto pela batida vem daquela época da casa dos meus pais, a rua, o campo, e como se fosse paredão. Nós fomos os primeiros a pedir paredão aqui, né? Que o Senoff me falou que já não tem. Sim. Nós pedimos para paredão, né? Paredão para costume, paredão que depois passou a ser tipo como alguma situação indispensável para a base, para os garotos treinarem.
E eu treinava muito aqui, mas lá tinha um jeito diferente de me posicionar para bater na bola. Essa maneira de me parar quase que paralelo ao gol, digamos, que quase nada fazia, parecia que eu ia cair e tal. Aprendi do melhor batedor de bola que eu vi, que chama Juan Manuel Bataglia, que é um paraguaio. Eu treinava com ele, passando a bola e tal, e nunca tive coragem de perguntar questões técnicas, né? Mas só olhava. Depois eu falei para ele, pô, meu mestre, se eu tivesse perguntado, ia ser bem mais fácil. Eu adoro ele, eu gosto dele, tenho contato até agora, é uma pessoa espetacular. Mas eu aprendi dele, já batia, já fazia gols de vez em quando, mas o meu jeito de parar, de pedir apoio, 1, 2, 3, 4, meio e paralelo a bola aqui, aprendi dele e me ajudou muito, porque eu tinha nessa forma de me parar, tinha os dois cantos, né? Tinha o canto do goleiro e virando o pé tinha por cima da barreira, né? E vocês falaram de paredão, é aquele paredão que era um gol pintado com os números, é isso? Que aí você ficava treinando, tipo, imagina, escolhia o número e ficava sempre lá, né? Imagina isso 27 anos atrás, né? Sim. Depois virou moda, neurociência, agora já vem color, marca color. Barreira que pula. Agora... E o diferente do caso do Arce, G, é que ele gerava uma dúvida tripla no goleiro. Por quê? Ele tanto podia bater no canto do goleiro, como no canto da barreira, quanto cruzar essa bola pra área. Sim. Então, cara, tu criava um trevo na cabeça do goleiro, porque ele não sabia. Ele falava, bom, se eu me mexer pra cá, ele bota lá, se eu ficar parado aqui, ele põe por cima, se eu bobear, ele cruza. Então, cara, era muito difícil, muito difícil. E, Tique, só uma curiosidade, quando você ia bater na bola, tipo, imagino que cada situação era diferente, mas era, tipo, peito de pé era mais forte, chapa, imagino que seja mais colocado. Como que era você? Então, como você decidia? Tinha como se fosse um procedimento que eu acostumei, sei lá, eu mesmo fui fazendo, medi os passos, eu nunca reclamava com o árbitro a distância da barreira, era alguém que fazia isso por mim para não ficar desconcentrado. Depois de fazer isso, eu olhava o goleiro, reconhecia o goleiro pelo jeito de se posicionar, se normalmente aquele que ficava um pouquinho com o joelho flexionado era para sair para trás da barreira, então de vez em quando eu batia no canto. Nunca consegui isso com Dida, por exemplo, porque fiz um gol aquela final da Mercosul, que foi um dos mais importantes, mas não fui eu que bati a falta, foi o Júnior Baiano, por coincidência, e só consegui fazer um gol nele ali na cara, 3, 4 metros, porque era impossível, porque o cara ficava guardando o poste dele, não? E por cima da barreira chegava pulando, nem correndo, não dava nenhum sinal de que iria se mexer. Era um cara sensacional. Mas tinha esses tipos aí que dava olhada, mas eu era igual batida com azeite e tal, meu forte tinha precisão com a bola rápida. Até com escanteio acontecia isso comigo, porque tinha treinadores, teve uma até anedota com o Luiz Felipe, que ficou chateado, xingou eu, tal, de cima para baixo, porque ele queria que eu bola devagar, casquinha primeiro pau. Sim. E tal. E eu não conseguia isso. E ele achava que era uma teimosia minha, né? O Felipão queria isso? Lá no Grêmio. Depois ele fez com o Davidson, né? E até que depois tal, o pessoal tava falando, deixa ele, professor, bater do jeito que ele... Vamos ver o que dá. E aí começamos a fazer gols de escanteio, né? E aí só uma última curiosidade, tem muitos caras que eles faziam, hoje em dia acho que nem tanto, mas eles procuravam o bico da bola, tinha direto, o cara ficava ajeitando, isso fazia diferença mesmo? Eu fazia isso porque o Carpegiani me falou
que o Zico fazia isso. Já lá no Paraguai, eu, 20 anos, 21 anos, ele falava, Chiqui, coloca o bico para baixo, porque no lugar que você vai dar a batida, porque depois ela mexe. Nunca percebi se mexia ou não mexia, mas... se o Zico fazia, você cria né? um ritual e o homem que era o nosso Deus, que era Carpegiani, que foi uma pessoa fantástica na minha vida e na vida de muitos outros atletas daquela época, como é que eu não ia fazer? Ele reclamava comigo também que o meu cadarço eu amarrava em cima do peito do pé. E ele me dizia, você vai machucar. Mas isso nunca troquei. Continuei assim a carreira toda, mas isso do bico da bola eu também fazia. É inegável lembrar de ti, não lembrar de Felipão, lembrar de Felipão, não lembrar de ti, né? Porque praticamente foi de 95 até 2000, quando ele sai daqui, vocês trabalhando juntos 5 anos, praticamente quase que ininterruptos. Quando ele sai em 97, e depois acaba culminando com a chegada dele aqui, em algum momento ele já tinha te procurado, te ligou dizendo, olha, tô indo para um projeto aqui e tal, tô pensando em levar você. Chegou alguma coisa? Eu lembro o dia que ele se despediu do Grêmio, né, para ir para o Japão, né? E todo mundo triste, porque a gente, com ele, tudo é para fora, para os que não conhecem ele, de fora parece sargentão, lá dentro ele protege todo mundo, vocês devem saber, trabalharam com ele. Sim. Protege todo mundo, quem trabalha com ele é capaz de fazer tudo para cuidar e tal. Aí eu entrei, era a minha vez na fila, eu falei, professor, obrigado por tudo, tal. Falei, não fala nada, porque a chorar, que não sei o quê. Vamos voltar a trabalhar juntos, né? Aí eu falei, ele fala para ficar tranquilo e tal. Depois, quando ele vem, 6 meses, eu acho que ele foi para o Japão, né? Voltou para cá. Não falou diretamente comigo, mas falou com um ex-companheiro que até hoje é um dos meus melhores amigos e ele também tem afinidade. Mas aí trouxe Pimentel, né? Veio Pimentel. Aí falei, o homem tá dando migué, não vai levar. Aí passaram 6 meses, aí na pré-temporada, entraram em contato, e aí eu vim depois de 6 meses, né? A gente chega em janeiro de 98, 6 meses depois da chegada dele. Praticamente a barca do Grêmio, né? Porque vem você, vem a Arilson... Paulo e Lauro. Né? Lauro do Juventude, que era na época parceira, né? Parmalat era parceira. Mas vem praticamente... Desembarca o Rio Grande do Sul aqui em São Paulo. E deu certo, né? Não, eu lembro a foto do jornal, assim, né? Que era o Arce, a camisa 2 na frente dele, o Arilson, a camisa 10, tal, o Paulo Nunes, a camisa 7, o Lauro, a camisa 8. Sim, os 4 juntos. Os 4 juntos. E aí foi o início da formação daquele elenco que vai ganhar a Copa do Brasil de 98, a Mercosul no final do ano, e depois vem algumas peças para 99 para o time, né, que fecha ali o elenco da Libertadores. E aí tem uma curiosidade que é bacana, né? No espelhamento da montagem da equipe. Acho que a única coisa que é um pouquinho diferente é a lateral esquerda. Porque o Júnior, vambora, né? Ofensivo, não tem nada a ver com o Roger. Mas se você olhar defensivamente, tirando a lateral esquerda e a forma de montar o meio campo, você repete, você tem Arce, aí aqui era... Antes do Júnior Baiano era Júnior Tuchê, Kleber e Júnior. No meio, hora jogava Galeano, hora jogava Rogério, Alex à frente, Zinho voltando também, entra, Arilson chegando, praticamente 3 canhotos para fazer essa função. Na frente o Paulo e o Oséias. Só que o nosso time de 99 da Libertadores, ele é praticamente quase que um espelhamento do Grêmio 95, que aí é César Sampaio, Rogério, Dinho Goiano, né, praticamente, porque Goiano também tinha a bola parada, Rogério tinha a bola parada. Aí você tinha Carlos Miguel e Arilson, Carlos Miguel sustentação, Arilson criação, Zinho sustentação, Alex criação, Paulo Nunes e Jardel, Paulo Nunes e Oséias. É praticamente um experimento. Um rápido e um centroavante.
Mas será que isso deve ter sido pedido do Felipão, Sim. né? Obviamente, Com né? certeza. Porque deu Sim. certo em 98 e ele falou, pô, vou manter a Sim. mesma coisa. É aquela coisa, o mesmo time eu não consigo montar. Mas Mas eu características posso parecidas. assemelhar e tentar montar as mesmas características. Cara, e você falou uns 3 caras. Antigamente tinha muito mais batedores de falta, né? Tipo, você falou Sim. o Rogério, ele. Sim. E se você jogou com o Chilaver, né, também na seleção, ou Joguei. não? E ele era bom de falta, né, cara? Histórico Aqui também, tinha, né? Aqui tinha facilmente 7, 8 de nível de excelência, né? Aham. Marcos Assunção, Juninho Pernambucano, Marcelinho, Marcelinho, Petkovic. Petkovic, Alex. É lá. A Só concorrência que- era só braba. Que, só que quem não treinava não tinha direito. É. Isso acontecia muito na nossa época, né? Tinha que treinar, tinha que ficar, treinar. Até teve um episódio aqui, um gol contra, eu acho que o Goiás aqui, Celso Roth, treinador já. E eu vou, obviamente, é uma falta. E o Lopes, o Tigrão, né? Aí o Lopes fala, Chiqui, deixa eu bater. Aí eu falei, vai bater? Tá olhando que é da minha, né, posição. Não vou bater, vai lá, pô. Vai lá. Aí o Magrão escuta, né? Magrelo. Sim. Aí ele vai, tá pro lado do banco, ele vem e fala, Lopes, sai daí que o Celso mandou o Chiqui bater. Aí o Lopes ficou puto, né? Pode falar puto, né? Pode. Magoado, né? Chateado. Aí eu vou lá, faço, pum, gol, né? E ele vem e não comemora. Beleza, mas era eu pra bater, caramba. Depois, né, no meio do tempo, eu falo, Magrão, que o homem não falou nada? Eu vi, que ele vai se meter se ele não treina? Né? Mas respeitava muito isso, treina e os lados, né? Tipo, o Alex era melhor de tal posição. E sim. eu sempre chegava e perguntava, vai bater? Vai bater? Não, vai você, ou vai bater? Comigo já não acontecia isso, né? Eles falavam, pô, vai. Tinha horas que eu treinava sozinho aqui e ficávamos 15 só para encher o saco, né? Só assistindo e cornetando, pra só. errar, né? Pra ver se errava, E eles falam, nunca nas quartas, nunca domingo. Faz gol aqui, não faz... Olha só só. pra... E você acha que hoje em dia não tem mais tantos jogadores especialistas porque talvez não treina tanto? Porque muita gente que é especialista fala que é repetição, né? Você tem que treinar toda hora. Por que você acha que hoje em dia não tem tantos? Tem a ver com qualidade inata, né? Aham. Mas, não sei dar um percentual, mas mais de 50% é repetição, porque a repetição, ela te dá confiança, ela te dá critério, te dá... como repete no jogo as situações do campo, igual eu falei, já encontra um goleiro que ameaçar, bate no canto, qual posição, distância que você dá para fazer no canto e qual não. Você tem os dois ângulos para vir ao pé, depende como a barreira, que antigamente também a gente conseguia colocar homens em cima da barreira, né? Ou atrás, agora já saiu essa argumentação. Nós até tínhamos uma no Grêmio, que como a batida era em cima do terceiro do quarto, tinha um nosso que ia lá para segurar a barreira. Para não deixar o cara pular. Para não deixar o cara pular. Tinha essa com o Roberto, quando a gente jogava um Roberto Carlos, que ele dava esses tipo 14 passos, né? E depois vinha para cá, curva e reto, né? Então teve um jogo que o homem mandou colocar, como podia pôr a 9,15 para lá, para cá ou para cá, qualquer homem, Paulo Nunes colocava para ele não fazer a curva. Então tem muitas situações aí que não é só chegar, bater, treinar, 3, 4... Agora tem muitas brincadeiras que eu acho que globaliza isso, né? Que deve acontecer aqui também. Em vez de treinar chute, eles fazem um joguinho. Vai lá, alguém bate, não entra dentro do semicírculo, faz de primeira. Tudo vem da Europa, né? Corta meia, vem Cristiano cortou, corta meia. Messi cortou atrás para dar respiro para a panturrilha, corta também. Faz aqui uma linha, outra aqui, faz também. As tendências.
E eu acho que ter agregado o calendário era igual, a gente jogava muito também, né? E não tinha tantas condições de recuperação como tem agora. Tecnologia, né? Sim, tecnologia, profissionais novos. O Palmeiras, por exemplo, um time que investiga, que é pioneiro, tem departamento científico. Isso antigamente não tinha. Por um lado, é muito bom, e por um outro, acaba... Tem horas cuidando demais, né? Porque... não pode treinar, porque vai... machucar, gastar muito. E se não treinar, tem que deixar. Tem que achar um dia que tem que deixar treinar. Tem que achar um equilíbrio. Eu treinava, cruzar. Eu gostava mais de cruzar do que bater falta. Eu gostava mais de cruzar. Escanteio ou falta de lado, que bater falta. E treinava isso. Agora... posso até apostar que não deve ter ninguém que treina escanteio. E quanto sozinho, tempo você né? ficava treinando depois? Você lembra? Tipo, 2 horas? A última parte que eu machuquei o pubis, que joguei com pubalgia quase 8 meses em 1999, né? 99, 2000. Antes disso, de ter nenhum tipo de dor, eu treinava 2 vezes na semana, 4 posições, 40 bolas, 4 posições, 40 bolas. E não era que... E como ia... Se a gente era mais de um, porque era um outro para treinar, não era que batia um e já entrava o outro. Criamos a brincadeira de faz o gol ou bate no poste ou no travessão, continua. Então acabava... Porque você precisa, como um reflexo condicionado, né? Repete, cima da barreira, 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 barreira. Não faz um em cima da barreira, muda e bate no canto, não. Barreira, 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 canto, 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 canto. Até acertar. Até... achar a batida ali. Passar, imagino que para a mente e transferir para a perna e tal, é ali, é assim, é tal. Fazíamos muito isso. Você falou de cruzamento, né? Das faltas você falou que colocava lá na trave o colete e tal, e ficava mirando até o paredão. No caso do cruzamento, quando você, por exemplo, treinava sozinho, você colocava alguma marcação em algum espaço na área para tentar atingir? Ou tinha alguma técnica? Já no final, mas normalmente eu quase nunca cruzava correndo. Quase nunca cruzava correndo. Algumas sim, quando já não tinha como, quando eu tinha que antecipar, me posicionar para cruzar, porque eu não sabia driblar, né? Então eu precisava de alguém para me apoiar, para escorar, para receber uma tabela e cruzar. E quase nunca cruzava sem a bola estar na minha frente, né? O meu controle já era para deixar a bola na minha frente e chegar batendo. Senão, se ficava perto ou na mesma direção, já não tinha como botar a curva. Né? Então, eu dava uma segunda situação de ajeitar do jeito que era a distância e bater. A bola igual chegava, porque ela era rápida e forte. Ou senão eu tinha um costume que meio raro de dominar a bola, recuar e cruzar. Dominar, recuar e cruzar. Me recordo disso. Se olhar alguns lances, vai encontrar vários. Dominava, dava um passo para trás e cruzava. Caramba. Mas, o Arce, era impressionante o percentual de acerto que você tinha de levantamento, né, para bola na área. E até foi uma pergunta que fizeram em off para ti, né? A facilidade que você tinha de encontrar os atacantes, né? Como é que era essa combinação? Tanto, por exemplo, como foi com o Jardel no Grêmio, com o Oséias aqui, ou com o próprio Paulo, ou com o Ivair. Como é que era esse trato antes dos jogos? Assim, ó, vai em tal lugar que eu coloco a bola lá, ou eles que meio que pediam pra ti, coloca em tal ponto que eu vou chegar. Não importa, eu chego. Primeiro que a gente conversava muito, né?
conversava muito. Nós conhecíamos mutuamente, tipo, você falou do Juninho. Juninho, a gente sabia que era para dentro, tava lá, chegar, fazer gol, não tantos cruzamentos de longe, né? Então, tinha horas que eu não podia ir porque ele atacava sempre. E aí o Oséias já falava, pô, pai. Ô, pai. Ô, pai, passa aí que passarinho sem água morre. Então, ele pedindo o cruzamento. Né? Aí ajeitou aquilo lá com o Galeano ou César jogando como aquele famoso homem da casinha que o Filipão falava. Né? Então, como quadrante da grande área, tipo, antes de chegar na ponta da grande área, eles sabiam que normalmente caía entre os dois zagueiros, né? Quase nunca na frente do zagueiro do lado, normalmente no meio, quase nunca atrás, porque já era um cruzamento mal feito ou que saiu mal. Se era perto da linha de fundo, perto do escanteio, ele sabia que tinha que atacar primeiro, ou no ponto do pênalti, quase nunca chegava no segundo. E quando chegava perto da grande área, ele sabia que tinha que ir para o segundo, porque era cavadinha ou vinha para trás, né? Então, já de tanto que a gente repetia, e com o Luiz Felipe especialmente, e com o Celso também, que são caras que gostam muito de repetição de bola parada, de 5 bolas que a gente lançava, normalmente tinha um espaço de, sei lá, imaginário de 3x3, onde sim ou sim a bola ia cair. Se ia perfeita, ia cair no meio. Se ia sair um pouquinho mal, na frente. E se saía errada, era de segundo pau, era de errada. Então, ia um só, ia Júnior Baiano no segundo. Deve ter gols do Júnior no segundo, fechando. Mas o forte era primeiro, meio. Então, a maioria atacava ali, né? Caramba, legal saber, né, Lisandro? Porque é tudo combinado, é tudo arquitetado. Fácil. A gente dizia... A galera acha que é só jogar chuveirão, né? Cruza lá e quando eu era criança, a gente dizia que ele tinha uma mira no pé. A gente falava, não, é impossível, cara. Não, ele tem uma mira no com a pé. mão, né? Cara, era assim... tinha um amigo meu que torce, na verdade, né, para um outro time, que toda vez que jogava contra o Palmeiras, ele falava assim... falar, né? Não, é um outro, mas não é aquele, é um outro. Mas ele falava sempre assim, cara, jogar contra o Palmeiras é complicado. Por quê? Meu time vai lá, cria. Aí daqui a pouco vocês roubam a bola, dá no pé do Arce, o Arce faz o cruzamento pra um gol. Falava que era assim. Aí beleza, 1-0. Aí vai lá, e ó, pressiona. Aí daqui a pouco, faz uma falta na entrada da área, vai lá o Arce, pum, gol. Falava que era assim, ele ficava bravo. Falava, não dá, não tem como. Na realidade, a bola parada, hoje nós, treinadores, né, é bom, a gente faz, investiga, mexe, vi esses dias que tem times, o Arsenal tem um treinador só para bola parada. Sim. E tudo porque não tem um bom batedor, né? Porque você tem um bom batedor, e eu lembro aí eu vou contar uma assim, né? A gente tava com o Marco Aurélio de treinador, né? Sim. E ele chega um dia a uma palestra antes do treino e fala, nós temos que fazer uma jogada, uma mais para o Arce cruzar e tal. E o Marcão levanta a mão, né? Eu disse, peraí, Marcão, peraí. Não, porque todo mundo já conhece. O Marcão levanta de novo. Marcão, o que foi? Professor, deixa ele bater. Ele, se vai driblar, vai cair. Ele não sabe driblar. Deixa ele bater, que a gente tá indo bem. Todo mundo conhece, mas a gente tá fazendo. Mas funciona, gol, né? O Marcão é uma figura, né? E, Luizão, é interessante como aquela movimentação toda que ele falou potencializa o atacante. A gente viu um pouco isso aqui na época do Scarpa e do Rony, né? Sim. Porque o Rony, ele não tem uma estatura muito alta, porém era tão
sincronizado os movimentos, tanto do cruzamento do Scarpa quanto da movimentação dele, que ele, tipo, fez vários gols de cabeça, né? E a velocidade dele era um... ele querendo ou não, era atacava a bola, um plus né? a Tipo, mais, não ficava né? esperando a bola chegar nele pra ele disputar. Ele mirava no espaço e o Rony ia lá e atacava, e ele fez, tipo, vários gols, assim. Então é bem interessante. Sim. E o Scarpa era muito bom batedor Sim, também. sim. Né? Do período atual, um dos melhores, né? O Veiga dos também cruza muito bem a bola. Pega muito bem na bola. E, Arce, você até falou da falta, né? Que tinha preferência ali, tal, quem treina abaixo e tal. Você falou do gol em 98 contra o Cruzeiro, né? Na Mercosul. Agora eu não vou lembrar quem teve aqui, se foi o Alex, mas alguém teve aqui e falou que, inclusive, aquela falta teve uma certa discórdia ali, porque você queria bater, o Júnior Baiano queria bater. Não teve discórdia, só que como já tinha, obviamente era eu, ele chega e me fala: Chiqui, deixa eu bater. Eu falei, tem certeza? Aí ele falou, deixa eu bater, pô, como novo, que ele batia muito bem de 3 dedos. Sei. Aí eu pergunto pra ele, e coisa que eu não gostava, né? Eu pergunto pra ele, você quer que eu passe pra cima da bola? Né? Se eu passei, ele tivesse falado sim, eu não ia fazer o gol, porque eu ia ir pra lá, não ia ir pra cá. Então eu falei, não, eu vou direto. E como eu não sabia o que fazer ali, aonde ir, porque sempre batia eu, né? Aí fui andando pelo lado da barreira, de repente a bola vem e cai de frente. Caramba. Não, mas não teve. Aquela do Lopes que eu falei, sim, ele ficou bravo. E do time de 99, campeão da Libertadores, né? Você é um cara que já tinha conquistado esse título em 95 com o Grêmio, o Paulo também, Rivarola que fez parte daquele elenco também, né? Qual foi a importância de vocês que já tinham vivenciado, já tinham conquistado a competição? O Euler também já tinha conquistado anos atrás também, né? Com o pessoal do São Paulo. Qual que é a importância, né, de alguém que já conhece a competição, já sabe ali o como chegar, logicamente, além da experiência do Felipão, para passar pro elenco, né? Como é jogar uma competição desse porte? Porque, querendo ou não, por mais que vocês tenham jogado a Mercosul um ano antes, tenham vencido a Mercosul, é um pouquinho diferente, né? É um pouco mais pegado, né? Mas já gente que passou aqui já devem ter falado que para a Mercosul ele preparou como se fosse como fala em espanhol, conejilho de Índias, né? Como um teste de laboratório. E ele falou para o elenco isso. Até tinha um senhor assim, um tiozinho de barba, que filmava, tá, por todos os lados e tal. E ele falava diretamente isso, né? Tem que ver, tem que perguntar pro Arce. E a gente ficava meio constrangido, né? Que tal uma tiazinho que tinha sido campeão do mundo e tal. Mas Libertadores é diferente. Pá. Mas o jeito de jogar e colocar na cabeça nossa de que essa Mercosul a gente ganhando e no ano seguinte repetindo situações, né? E, aliás, você falou, chegou mais gente para reforçar o elenco. Sim. Íamos ter muitas chances, né? Ele preparou um ano antes essa Libertadores, com certeza. Preparou um ano antes. Se passamos, eu acho que dos últimos 10 ou títulos, ou 15 que ganharam os times, esse foi um difícil, porque a chave era, ainda naquela época eram 2-2, era Corinthians, Cerro, Olímpia. A gente classificou aqui nesse jogo contra o Cerro, que foi complicadinho, né, que para classificar. Sim. Depois ainda pegamos Vasco, pegamos Corinthians, pegamos River, só pedreira. Só pedreira. Então tem muito valor, até porque esse jogo de oitavas nós empatamos com o Vasco aqui e fomos pro Rio assim, tipo, desacreditados, né? Chegamos lá, o vestiário estava fechado, o vestiário estava pintado, sei lá. Toda aquela coisa, né, que se fazia na época. E fizemos um grande jogo, acho que ganhamos 4-2. 4-2. O Alex jogou bem parecido com aquele jogo que fez contra o River aqui, o jogo de volta. Então, teve uma preparação. Obviamente não é igual, mas ele já tinha, imagino que conhecimento da onde
precisava algo a mais, chegou esse algo a mais e ganhamos o campeonato. E o Tique, você falou que só pegou pedreira e tal. Esses dias a gente viu o sorteio do mata-mata. A gente reagiu ao sorteio aqui. E a gente brinca, né? Por exemplo, tem a galera que prefere um caminho mais fácil e a galera que, tipo, não, que vem a qualquer time a gente tem que enfrentar. Na visão do jogador, do grupo ali, vocês preferem pegar um time que é teoricamente mais simples ou preferem já, não, tem que ser as pedreiras? Isso é hipocrisia, quem fala aí, tá vendo, Luizão? Sou desse time aí, ó. Quanto mais simples, melhor, pô. O primeiro título do Palmeiras, como foi? Da Libertadores? Com a Abel já. Ah, com o Abel foi... Lembra dos rivais? Do mata-mata, não vou lembrar de cabeça. Deu fim. Um depois eu não lembro, eu sei que foi é com o Atlético Mineiro, não? Católica. Universidade Católica, semifinal River Plate. Não. Católica é 2021. 2020, Mas deu fim, o primeiro. Depois deu fim, tem os das quartas eu não lembro, depois River. A segunda foi assim. Aí a segunda foi pedreira. A segunda foi São pedreira. Paulo, Atlético Mineiro, semifinal foi Universidade Católica, São Paulo, Atlético e a final Flamengo. O mais fácil é sempre... Tá vendo, Luiz? Quem fala que não é... Mas às vezes esse lance de caminho mais fácil... Tem que ganhar de todo mundo. Sim. Mas se for mais simples é melhor. Que seja lá no semifinal, na semifinal. Mas é que às vezes esse negócio de caminho mais fácil, às vezes ele também prega uma peça, porque em 99 mesmo, quando vocês avançam, era o Vasco. Aí todo mundo falava assim, é o atual campeão, agora o Palmeiras não passa, porque o início tinha sido irregular, tudo. Vocês atropelam o Vasco no jogo lá no Rio. Não, agora vai enfrentar o Corinthians, o atual campeão brasileiro, não sei o que. Aí são aqueles 2 jogos eletrizantes, vitória no primeiro, derrota no segundo, nos pênaltis, Marcão, beleza, passou. Não, agora é o River, vocês perdem de 1-0 lá, e aqui 3-0. E na final, é isso que eu ia falar, na final é o Deportivo Cali, que pra nós aqui no Brasil na época não era um time de tanta expressão pra nós, não era um time de tanto conhecimento, e muita gente dizia, nossa, agora o caminho tá tranquilo, o pessoal falava assim, não, o caminho tá tranquilo agora, o Deportivo Cali, o caminho tá tranquilo, e a final se mostrou totalmente diferente, jogo bem difícil, equilibrado. O caminho, eu acho que se fosse eu, preferiria... O nosso do Grêmio foi mais fácil, diríamos, né? A gente entra a chave Palmeiras, Nacional de Quito, Emelec, aquele dia de mundo, a briga lá e tal. E depois pega o Emelec, pega a Palmeiras no esse 5-0, 5-1. Sim. Depois já pega a Emelec na semifinal. Já foi um caminho mais... Você falou briga do Edmundo, aquela aquela do Zandoná. Do câmera. Não. Achei que era acho que é do Zandoná, acho que é o time da Argentina. Ele ficou preso lá no Equador, porque empurrou um cinegrafista lá no campo e tal. Até essa do cinegrafista tem eu não vou lembrar o time, é um time argentino que... GG, ele tomou acho que uma cotovelada, um braço, sei lá. Ele volta. Ele passa a mão na ferida, na frente do zagueiro, você faz assim, mostra o sangue, dá um tapa e vira. E o cara vai e apaga ele, o Zandoná. Vélez. E aí o Romário tava dentro da área, o Romário volta correndo pra dar uma voadora no cara. Tá, aquilo ali, cara, anos 90, cada coisa que a gente relembra, assim, né, bicho? Que, sem o VAR, a gente olha, a gente fala, meu Deus, como é que... Como é que vivenciou tudo isso? 95, Palmeiras e Grêmio mesmo. Precisou parar o jogo, cara, por causa do Dinho e do Valber. Que um deu uma entrada mais forte e tal. O juiz expulsou os dois e o jogo ia reiniciar. Os dois estavam se pegando na lateral. O Darley saiu do gol pra dar voador e não sei quem. Cara, dava pra expulsar 2 vezes. Dava. Cara, pra você ter ideia, esse Palmeiras e Grêmio de 95 ele foi tão tenso que o Rivaldo foi expulso. Caramba. O Rivaldo foi expulso. O Rivaldo que é todo tranquilo. Todo o Rivaldo foi expulso nesse jogo, cara. Pra você ver como é que... E o Arce era... Tranquilão. Era tranquilo. Foi expulso uma vez só. Era bem tranquilo. Era bem raro, né? De cometer assim falta pra... A falta de amarelo é normal, né? Fazia ali porque tinha que fazer a falta de jogo, mas... Agora a falta mais pesada era difícil fazer. É que, no entanto, era uma peça
extremamente importante, né? A gente contava em 90% dos jogos com ele atuando ali. Eu não sei quando precisava ali, né, dar uma mesclada, porque jogava terça, quinta, domingo, sábado, quarta, 30 de dezembro, 26 de dezembro. Nossa. Que quase tinha menos na época também. Isso de fazer rotação para tal, tinha menos. Tinha menos. Só quando a gente já tinha fisiologista, né, desde, acho que 99 por aí. Mas acredito que não tinha toda a aparelhagem para facilitar a tarefa naquela época. Jogava muito, só na hora que, sei lá, tá bem estragado que o homem chegava e trocava alguém. Né? Mas e os treinos? Era tipo, será que era a mesma intensidade ou pelo fato de ter muito jogo era mais tranquilo também? Treino era mais parecido ao jogo, né? Era menos reduzido. Era coletivo, né? Campo inteiro, campo... Não, tem dias que era metade, mas era mais setor, né? Não era tão dividido, sei lá, 6 contra 4, 4 contra 2, uma linha que saída, outra, não era tão assim. Era mais grupal. Tem algum jogo inesquecível pelo Palmeiras que te marca, assim, que você guarda com muito carinho? Positivo ou negativo? Não, positivo. A final da Libertadores, o título da Libertadores, a caminhada, as sensações, né? Porque agora você acaba de citar tantos adversários de qualidade e todos esses dois jogos sempre tinha alguma coisa diferente. Do Palmeiras e parecia que foi subindo assim de nível de perigosidade, né? Que Vasco, depois Corinthians, aí já achávamos que já chegou no tope do emocional. Tomamos um baile do River lá, que podia ter terminado 4-5, terminou 2. E quando terminou, ele subiu no ônibus e falou para nós, tranquilo que a gente lá a gente vira. E o pessoal, será que vira? Aí lá viramos. Aí armou toda o que ainda tinha situações naquela época que ainda usava, igual eu te falei, fecha a porta para pintura. Aqui eles deixaram o ônibus, né, do River, atravessaram um corredor embaixo da marcha. Sim. E encheram ele de ovo, farinha. Aí, e eles tinham um timaço, né? Sim. Os Galhardo, Ortega, Saviola, Nordeste. Nossa. Não sei se Aymar, nesse time eu acho que de Alessandro Bonano, apareceu o ano depois. seguinte. Bonano era o goleiro. Tinha Ayala, meu compatriota. Sim, Ayala, nossa, tinha Berizzo. Falei da seleção do Paraguai, esqueci do Ayala. Tinha um timaço. Zagueiraço. E aqui esse jogo foi preparado de forma, acho que magistral, né? E o rendimento também do time foi acima da média. Acredito que ali ganhamos o título, né? Sofremos muito igual você falou, porque o Deportivo Cali tinha grandes jogadores, né? Tinha bons jogadores e foi nos pênaltis, foi bem complicado. Não, e olha o cenário dessa final, né? A gente fez a narração ano passado, né? Que completou 25 anos. Nós narramos o jogo no dia da final, como se estivesse acontecendo naquele dia de novo. Então, eu tive a oportunidade de vivenciar esse jogo de uma outra forma. E até vários elementos que passavam despercebidos, que eu nem me recordava, a gente conseguiu reativar, né? E hoje, olhando, você olha... o jogo como foi, e depois caminhando para os pênaltis, você chega à conclusão assim, que tinha que ser daquele jeito e não tinha como o Palmeiras perder aquele título. E por quê? Você sai para entrar o Evair. Você é um cara de bola parada. Se eu for pensar em pênalti, eu tenho que manter você. Eu era o batedor. Eu tenho que manter você. O Evair também é um cara de bola parada, inclusive faz o gol de pênalti. Só que o Evair é expulso. Putz, O Zinho também era um cara de bola parada. E o Zinho desperdiça o primeiro pênalti. Então, tipo assim, cara, a hora aí você olha e fala assim, enredo, tinha que ser. O enredo tava escrito, porque eu tiro o meu principal batedor, coloco um batedor, esse batedor é expulso. E o meu primeiro batedor, que é um cara de confiança, que bate bem, ele erra. É complexo. Todo o tempo que ele
que eu fiquei no mando dele, ele nunca me trocou de um jogo. E me trocou esse dia. Você deve ter ficado feliz, né? E depois que a gente veio, não lembro que ano que a gente veio aqui para uma homenagem, 2019. 2019. Aí fomos lá numa pizzaria e o pessoal perguntou para ele, né? Por que você tirou o time? Tá jogando bem, pô. Aí ele deu uns migué aí que... Eu não tava jogando mal, né? Você sabe quando tá jogando mal. Aí depois fala, precisava ser mais ofensivo, o Rogério joga de lateral. Tá. Aí eu até falei pra professora, ao menos você me salvou de bater o pênalti. Já né? pensou, né? Putz. Não, e o Felipão é mestre nisso, né? Ele já... tirei, porque queria tirar, né? Mas, e, cara, é um baita de um personagem, né? Assim, um baita de um personagem que tem uma história gigante no futebol. E é um pouco daquilo que você falou, né, a respeito de trabalhar com ele, né? O pessoal que tá fora, que não conhece, tem essa imagem, né, do Felipão, turrão, tal, não sei o quê. Mas quem conhece e convive no dia a dia é outra coisa, né? Uma pessoa que na hora de brincar, brinca. Inclusive, até quando ele esteve com a gente aqui, Tiki, eu falei pra ele, pô, professor, minha ideia hoje é mostrar um outro lado seu, né, que o pessoal não conhece, porque, pô, o pessoal fala que você é turrão, não sei o quê, mas, pô, você tem um lado muito bacana que as pessoas precisam conhecer. Inclusive, ele tem um lado muito emotivo, que pouca gente conhece, que ele se emociona até com uma certa facilidade. E aí ele falou, quem acha que eu sou assim também, pra mim, não interessa, não importa, se achar que eu sou, que eu não sou... É melhor que não conheça. Melhor que não conheça, tal, que não sei o quê. Mas ele é uma grande figura, assim, grande figura, o professor Felipão, que tá de volta no Grêmio agora, né, trabalhando numa outra função. E o Luizão, é engraçado, você falou de emocionante, ontem eu vi um vídeo que soltaram que era como se fosse uma câmera filmando o Palmeiras depois de se classificar contra o Corinthians. Eu só não sei se foi em 99 ou em 2000. Cara, mas é interessante a comoção, tipo, do elencozinho tava, tipo, em lágrimas, assim. Foi 99. Foi 99, né? Cara, então, tipo, era emoção, até os jogadores mesmo, né, cara? Tipo, era emoção à flor da pele ali, e o próprio Filipão também, tipo, muito emocionado. Você lembra dessa roda final ali, depois de 99? Ele falava... Isso, tal, que ele deu um discurso e tal. E, tipo, ele era esse cara que motivava vocês, né, tipo... Não sei se motivação é a palavra só, seria muito pouco, né? Motivação. Sim. Ele conseguia entender, eu acho que todo mundo, e como não era muito autêntico, tinha dias que quando ele xingava, tinha dias que xingava forte, mas não era humilhante. Sim. Se dava conta que era para melhor, né? Para o teu crescimento e tal. Mas a maior parte do tempo era de preocupação de como melhorar o ambiente, o relacionamento, o dia a dia. E eu lembro de muitas situações onde ele defendia nós contra todos, né? Se precisava, né? Então, por isso que eu imagino que pro externo, para o pessoal de fora, parecia que... Ele era bravão, turrão. Que não ia nunca. Mas era, imagino que como uma couraça, como um escudo para poder cuidar do pessoal. Né? E o Tiki Arce técnico, tem algumas coisas do Felipão? Você absorveu? Nessa situação de relacionamento, de manejo, de buscar não mentir, de falar na cara, sim. No jeito de treinar e no gosto de jogar é bem diferente. Eu falo estilo isso pra ele e ele fica... Tem dias que... Já trocou essa ideia com ele? Ele já falou alguma coisa pra você? Eu falo muito com ele sempre. E tinha dias que a gente ia disputar, sei lá, alguns jogos... E ele me fala, como é que é tal? Tipo, Olímpia, a gente estava no Olímpia e jogar com o Flamengo, né? Ano passado, ano retrasado. Flamengo voando e a gente 15 dias de chegada do clube. Aí ele, como é que é? Não, professor, vamos... cuidado, hein? Calma, hein? Lembra do Sampaio, ele falava que Sampaio falava, né? Dá um beijinho e volta, dá um beijinho e volta. Não vai não, calma.
Ô Arce, ali de 99, 98 pra frente, depois da Mercosul, o Palmeiras ele meio que vira de uma certa forma um especialista em competições sul-americanas, né? Porque a gente bate final Mercosul 98, ganha, bate final Libertadores 99, ganha, bate final Mercosul 99, acaba ficando vice-campeão, bate final Libertadores 2000, é vice-campeão, bate final Mercosul 2000 e é vice, né? Naquele jogo com o Vasco, bate semifinal de Libertadores de 2001. Então, assim, praticamente são 3 anos, né? 3 temporadas ali de finais. O que é pior nesse cenário? É quando você entra na competição, como você até falou, né? Desacreditado, entre aspas, pelo externo, ou quando colocam você como o adversário a ser perseguido. Tipo, favorito. Esse aqui é o cara que vocês têm que derrubar. Não, quando entra na moita assim é melhor, né? É melhor, é bem melhor. Até porque naquela época, houve 2, 3 modificações muito fortes, né? E igual o time manteve a essência. Depois do Mundial, do jogo contra o Manchester, eu acho que trocou mais da metade do time. E no ano seguinte, igual chegamos na final com Boca. E assim as outras situações, né, da final com o Vasco já era um time totalmente diferente. Se mal não lembro, só ficamos Marcos, Galeano, eu, por aí vai. Aí já era todo pessoal novo, né? E igual acredito que a mística da história da camisa também, né, em situações assim de jogos de muita tensão valem muito, né? Não só a qualidade do time, o dia de jogo, como é que a gente chega, mas a mística tradição, também, né? Da tradição vale muito. E aí, dessas mudanças que ele menciona, né, de 99, aquele time que começa com Veloso, depois vem o Marcos, né? Arce, Júnior Baiano, Kleber ou Roque Júnior e Júnior, César Sampaio, Rogério, Zinho, Alex, Paulo, Oséias. Para 2000 já é Marcos, Arce, Roque, Argel e Júnior. Argel Fux. No meio segue o Sampaio. Aí muda praticamente totalmente ali. O Rogério já não tá mais. Alex continua. Zinho já não tá mais. Entra o Pena no ataque. Euler vira titular. Aí já tem Basílio. Né? Já muda praticamente o escopo da equipe ali. Pra final de 2000 na Mercosul que você falou, que eu me lembro, o Marcos não tava, que ele tava fora, que tava operado, se eu não me engano, o Sérgio que tava no gol até, que foi quem terminou a temporada. Então, de 99 restam você, Sérgio, Aguinaldo, Galeano. Aguinaldo tava ainda. Você, Sérgio, Galeano, Aguinaldo, Marcos que tava fora. São só vocês. Fernando. Fernando não, mas Fernando chega no meio do ano. Verdade, Fernando chega no meio do ano. Fernando, Magrão, Lopes. Essa rapaziada chega todo no meio do ano ali. É praticamente aquele time que foi montado, que ganha a Copa dos Campeões, que você não participou, que você tava fora fazendo, acho que... Não, na época da pubalgia, que você tava fazendo tratamento. Copa dos Campeões no Pará. Joguei, sim. Essa de 2000? Sim. Claro que sim. Agora é aquele momento que a cabeça buga. Fiz gol contra o Fluminense, que o Murilo colocou um cara dentro do gol e gol. Não joguei o último jogo, que tava suspenso. Contra o... Não lembro contra Sport. Mas tava sim. Porque foram 3. Tem certeza. Foram Fomos pro duas Pará, disputas de Teresina, sei lá. Foi. Luxemburgo, treinador? Não, essa é 2002. Murtosa, treinador? A do Murtosa. Também. Do Murtosa você jogou? Tava. Porque ainda tinha o Pena, a Asprila também, ó. Tinha Pena, Asprila. Nossa, curioso, eu não lembro de você nessa Copa dos Campeões. É verdade. O capaz estava operado daí. Eu acho que você estava operado, porque até o Marcos também não jogou. Jogou o Sérgio. E acho que era o Neném na lateral direita, se não tinha enganado. Neném na lateral direita, na lateral esquerda, Thiago Silva. Que já mudou muito. Já é o pós. Já é o pós. Alex tira embora, aí vem o Juninho, Adriano,
né, a rapaziada toda ali. A final da Mercosul, né? Aquele famoso 3-0, 4-3. Né? É um jogo que a gente não consegue esquecer por tudo aquilo que aconteceu, etc. Mas para você que vivenciou, você consegue dizer para mim o que desligou ali no meio do caminho? Porque o Galeno chegou a dizer que você e ele meio que entraram no vestiário. Rapaziada, não acabou, vamos lá, ó, tem que manter. Pô, porque querendo ou não, do outro lado tinha um puta time. Alguns fatos aí perto do final do primeiro tempo que não eram compatíveis com um jogo de final. Tipo, tá ganhando 3-0, quer abusar aqui, quer dar uma de letra lá, quer... E aí entramos no Galeano, eu até falando com o treinador, né? Professor, tá, a gente vai falar, mas o senhor precisa isso, senão os caras vão vir com... Os caras eram Júnior Baiano, Romário, Júnior Paulista, Júnior Pernambucano, Viola. Nossa, só tinha feras. E nós tínhamos um time 1,99, aquele lá, né? Que tava... já estava 3-0. Sim. E nós nos preocupamos de dentro de campo. Aí quando eles começam a diminuir a vantagem, aí falamos, aí já não dá mais, o pessoal já não escuta mais, já é 3-1, 3-2, 3-3. Até no fundo, eu acho que não dá para falar isso, mas foi melhor ter perdido no jogo que ter ido para os pênaltis. Não sei se ia ter 5 para se oferecer para bater. Tinha que bater eu o primeiro, eu o segundo, a galera o terceiro. Eu demorei muito para engolir aquilo, né? Porque eu acho que a gente perdeu o título por culpa nossa, né? Por não ter feito algumas situações de segurar mais, de fazer mais com simplicidade. Não é nem desrespeitar. Eu vi uma parecida do Romário também falando, os caras faltaram respeito. Não foi tão assim. Diz que alguém desceu com faixa de campeão, alguma coisa assim. Inclusive ele até falou que foi o Galeano, coitado. O Galeano falou aqui que não. Eu acho que aí já é por um pouco mais de marketing para... eu não ouvi, se dos nossos a gente percebeu que tínhamos perdido a concentração, né? Porque começamos o jogo atropelando, gol de pênalti, segundo, logo terceiro, torcida, impossível perder um título assim, impossível. E foi muito rápido, Perdemos, né? porque a gente achou que já tinha acabado, né? Teve uns 2, 3 aí que não... Eu acho que se empolgaram demais com a situação, já achando que estava resolvido. A inexperiência. E esse jogo, GG, porque assim, foi muito rápido. Né? Tipo, o Palmeiras faz um gol e de repente já emenda o segundo e o terceiro. E depois caiu tudo no pé do homem também, né? Toda a bola, rebote lá, rebote aqui, ficava para ele. Rebote lá, rebote aqui, ficava para ele. Fez 3 gols. E você agora, como técnico, se fosse essa situação com o teu time... Como você reagiria ali? 4. Agora que pode trocar assim, já troca os 4 ali e tal. E fura a bola. Cai no chão, esfria o jogo. 10 minutos. Acalma, volta ao normal, não sei. Chuta mas ali dentro do campo, na hora também que tá acontecendo, não... Se fosse com o Felipão conhecendo ele mandaria até os gandulos embora. Some. Ou seja, é difícil o jogo ser jogado do mesmo jeito o tempo todo. O tempo bom nosso, igual você falou, aproveitamos, fizemos os gols. O que a gente percebia, o que tínhamos que fazer era tipo, deixa um tempinho ali, vamos lá levar no morno, tá? Os caras segurar, defender melhor, não querer fazer o quarto, não querer fazer o quinto, achar que tá fácil, porque em algum momento essa facilidade vai virar em contra. Sim. Foi o que aconteceu. Zagueiro desse time era o Paulo Turra. Que foi auxiliar do Felipão durante um tempo, hoje agora é treinador também. E para 2001... que aí é o outro time também que chega na semifinal da Libertadores, aí tem algumas mudanças ali. Porque aí já vem o Felipe. Isso, o Felipe Maestro jogando na lateral esquerda. Esse aí era só do meio pra frente, né?
Mas jogavam. Jogávamos, mas era só do meio pra frente, né? Porque do meio pra trás. Os dois lados eram o meio pra frente. É o que foi do Vasco depois, né? Não, que era do Vasco, na verdade, veio emprestado pra depois nós. Depois ele voltou de Pedrinho novo. Isso. também, E depois o jogou Pedrinho pouco. veio pra cá. Pedrinho que agora é presidente. Agora é presidente lá. Era Marcos, começa o ano com o Tadei jogando na direita. Cria. Na defesa tinha Gilmar, tinha Alexandre Souza, tinha Paulo Turra, tinha Leonardo de Paula. Na esquerda, Leonardo jogou Felipe, muito, né? Com o Alexandre. com Alexandre. No meio tinha Galeano. Aí tinha Fernando, Magrão, tinha Lopes voando. Acho que foi. Tinha Essa Flávio. Libertadores dele foi muito Tinha boa. Juninho. Flávio, Juninho, que correu uma barbaridade. Bom jogador. E na frente tinha 2 centroavantes que revezavam ali, hora jogava um, hora jogava outro, que era Tuta e Fábio Júnior. Tuta. Que jogador, Tuta. Tuta deve ser depois do, igual você falou, com quais você tinha Munhoz. Munhoz, sim. Munhoz do lado direito, quando eu volto, que não podia jogar, que estava sem contrato, só jogou a segunda parte, nós tínhamos ele, fazia uns golpes na perna, se era direita, ele ficava, se era esquerda, ia ameaçar e sair. Fizemos muitos gols assim, porque ele era muito rápido, Leão Dario Munhoz. E tu tá dos centroavantes mais inteligentes que eu joguei, né? Porque ele perguntou, o Seias pedia, o Jardel pedia. Tuta era muito técnico com o tamanho que ele tinha, né? Sim. E tinha bolas que a gente com o olhar se entendia, se conseguia se comunicar. Uma falta, qualquer um, já saíram os gols, porque eu lançava e ele condicionava já para o gol, fazia o gol. Muito bom. Já o Fábio era diferente, né? E o Fábio já era mais técnico, de menos profundidade e tal. Mas fez vários gols também. Mas que eu lembro, Tuta jogou mais naquele... Sim. Especialmente no primeiro semestre. Né? O Tuta, quando ele chega em 2000, ele encaixa muito bem no time. Essa foi a Libertadores que definimos 3 nos pênaltis, né? Sim. Passamos 2 e caímos na terceira. São Caetano, Cruzeiro e Boca. São Caetano naquela época também com Ademar, com César, com tinha. Aquela rapaziada que tinha sido vice-brasileiro. E o duelo do Cruzeiro, que é o reencontro, né? Vocês do lado de cá, Felipão do lado de lá. Aliás, Felipão, Kleber, Oséias, mais uma... Jackson e mais uma galera. O Jackson, inclusive, perdeu o pênalti. Felipão manteve a ideia, né? De deixar a estrutura vencedora, né? Grêmio, Palmeiras, depois Cruzeiro. Foi levando. Só que aí lá não deu... A Libertadores não deu bom. Não deu bom. A gente encontrou no meio do caminho ali 2 jogos também muito, assim, intensos. O primeiro, um 3-3 no Parque Antártica, com o Palmeiras com um jogador a menos, né? E o Lopes destruindo nesse jogo, faz os 3 gols do Palmeiras, inclusive. Na volta, um empate em 2-2, e aí nos pênaltis foi um monte de pênalti lá, que eu sei que o Marcos pegou 3. Pegou um pênalti do Marcos Paulo, pegou um pênalti do Ricardinho, o Jackson bate por cima, e assim, foi pênalti pra mais de metro, assim. E Tiki, falando em pênalti, você preferia bater falta ou pênalti? Falta. Mas bati muitos pênaltis, né? Uhum. Aqui. Errei uns importantes. Um deles foi contra essa semifinal do Boca, que foi meu último pênalti, né? Que eu tinha que converter para continuar. Bati na trave. Mas... nessa linha, assim, primeiro escanteio, cruzamento, depois falta e último pênalti. Mas pênalti já, como batia sempre, já nem me perguntavam, né? Então, se era definição... Era pênalti, era você. Eu era primeiro, nessa definição eu fui, eu acho que quarto, porque o Alex passou a ser primeiro batedor. E nessa do Cruzeiro eu tinha que fazer, ou senão não continuava e tal, e depois ganhamos, mas preferia mais cruzar mesmo. E você falou Por que cruzar? Porque cruzar eu via antes o gol. Eu imaginava jogar... Não, quando a bola viajava, eu já via que alguém, sei lá, o Zé está
tal, não sei, qualquer um, Alexandre, Rivarola, Júnior Baiano, e essa sensação é única, né? Uhum. Eu acho que para nós, nessas posições assim que é de assistência, servir é mais prazeroso que, com certeza. E você falou da ordem dos pênaltis, naquela época tinha que entregar Tinha antes. que definir os 5 e entregar. Sim. Vocês tinham essa de tipo, o melhor bate primeiro ou o melhor fecha a conta? Não, o melhor primeiro, o segundo melhor terceiro e o maluco o quinto. Ai. Era mais ou menos assim. Era mais ou menos assim. Aqui ao todo, hoje o pessoal vai estranhar, hoje eu tô sem telefone aqui. 241 jogos com a camisa do Palmeiras, com 115 vitórias, 59 empates, 67 derrotas, são 57 gols marcados, 5 temporadas ao todo. A estreia foi um 4x2 diante do Corinthians em 98, Presidente Prudente. E o último jogo, infelizmente, né, Vitória. Palmeiras e Vitória em 17 de novembro. Jogo que, nossa, foi um sofrimento para conseguir até assistir, porque eu tava no interior e... acho que eu já contei essa história antes da parabólica. Não. Cara, hoje em dia você consegue assistir o jogo em qualquer lugar, né? E nessa época aqui, Arce, em São Paulo, algumas cidades do interior, para você assistir a televisão, você precisava da parabólica. Só que o sinal da parabólica era do Rio. Então vocês estavam jogando com o Vitória lá no Barradão, que era teoricamente o jogo para São Paulo, e eu fui obrigado a assistir Ponte Preta e Fluminense. Então eu tava na casa da minha irmã em Atibaia, Ponte Preta e Fluminense, aí pintava aquela bolinha no canto, né? Aí já falava assim, oh meu Deus do céu. E aí geralmente era, lá no Barradão. Eu falava, oh meu pai, ajuda, mas infelizmente não teve remédio, né? Lateral que mais marcou gols pelo Palmeiras na história. 57 gols. Nenhum lateral fez mais gols do que você. Santos, nem de Djalma Santos. Não. Ocupa a posição de número... Muito pênalti, né? Tem muito. Mas o gol é gol. Qualidade. Importante fazer o gol, né? Ocupa a posição de número 66 entre os jogadores que mais defenderam o Palmeiras na história. E uma outra estatística legal. Você é o segundo que mais marcou gols de falta no século XXI. São 12. Você tá atrás apenas do Marcos Assunção. É o quinto que mais marcou gols de pênalti no século XXI. Foram 11. Ao lado de Eusésio e Odubala, o 12º que mais marcou gols no Campeonato Brasileiro, 26. Caramba. E só perde para Gustavo Gomes e empata com Valdívia quando o assunto é estrangeiro que mais defendeu o clube na história. E é o terceiro estrangeiro que mais marcou gols na história do Palmeiras, atrás apenas do Etchevarieta e do Ministro. Então, não dá pra dizer que, né, não tem recordes importantes, números importantes. Acho que por isso que o torcedor do Palmeiras lembrava de tudo isso, né? Tem todo esse carinho, né, toda essa paixão pelo seu nome, é um dos nomes mais lembrados, é um dos nomes mais festejados e que o pessoal sempre pergunta mesmo de fato, oi, o Arce, por onde anda, como é que tá o Arce e tal. Toda vez que o pessoal te vê em um clube, o pessoal fica feliz. Quando não vê, fala, onde tá? O pessoal pergunta nos grupos, assim, é muito bacana ver o carinho que o torcedor do Palmeiras tem por você, e esses números, ô GG, só ilustram, né? Não, campanha. E só um aspas de falar desse carinho, porque assim, eu sou mais novo, né? Eu sou de 95, mas eu me lembro de quando eu era moleque, assim, tal, eu lembro que sempre que tinha uma falta, tipo, e dava errado, meu pai falava, putz, se fosse o Arce, aí quando eu fui crescendo, aí teve YouTube, essas coisas, eu falei, mano, que é esse cara, velho? Aí eu comecei a ver os vídeos, tipo, era bizarro, e tipo, até a galera da minha geração, assim, já conhece sua história e é impressionante, velho. E Tique, além de fazer parte, marcado, né, então. dessa história maravilhosa, desse período maravilhoso do Palmeiras nos anos 90, eu não sei como é lá no Paraguai, né? Mas eu tenho para comigo que a tua geração é a maior da história quando se fala em seleção paraguaia. Em quesito de qualidade técnica, né? E conjunto. Porque, querendo ou não, a gente tem ali Chilaver, que é um dos maiores goleiros
da história do futebol. Gamarra Ayala. Gamarra Ayala, Sarabia, você, Sim. Canissa, Enciso, Struey, Paredes. Acunha. Struey não era paraguaio, né? Paraguai. Struey, né? Não, não era, né? Porque esse Jogou sobrenome aqui, não era, né? aqui Pelo no amor de Brasil. Deus, não era, né? Sobrenome? Struey. Struey. Aí você vai ver lá, tudo é Paredes, Enciso, Struey. Struey. Mas ele tinha um sobrenome diferente. Já citei até o próprio Roque Santa Cruz também, Cardoso. né? Cardoso. Cabanhas é dessa época? Não. Mas já depois. É um pouquinho Depois. depois. Já é a outra geração. Aham. Paraguai teve boas seleções, tem bons jogadores na sua história, mas eu acho que essa geração que disputa 2 edições de Copa do Mundo ali, né, mesclada, 98 e 2002, eu acho que ela é imbatível e não sei se em algum momento vai ser possível se ter uma geração dessa de novo, com tanta qualidade reunida junta ali, porque Foi o diferencial para conseguir voltar à Copa do Mundo, classificar e jogar seguida praticamente 3, assim como te contei em off, 5, 6 dessa geração. Essa começa nas Olimpíadas para as Olimpíadas de Barcelona, pré-olímpico no Paraguai, a gente ganha o título, Colômbia vai segunda e Brasil fica de fora com todos feras, né? De novo, Cafu, Hemer, Márcio Santos, Roberto, Nélio, Dejair, tinha o Marco Antônio que jogava no Inter ou no Cruzeiro, um canhotinho, jogava o finado Denner, jogava Elivelton, jogava Elber, Júnior Baiano, Marcelinho no banco e tal. E nós conseguimos chegar primeiros, fomos às Olimpíadas, e essa nossa base, depois jogamos juntos 12 anos na seleção. A camada foi diferencial, como lá quase não tem um trabalho, quase nenhum time de processo, de cuidado integral nos jogadores, como tem aqui vários times, ou até a própria estrutura para poder cuidar, centro de treinamento, campos bons, alimentação e tal. Psicologia, fisiologia, já tem agora, né? Fazem 10 anos que tem fisiologia, 11 anos. Então tem que aparecer camada. Agora, qual o diferencial, por exemplo, na atualidade? Que os que eram garotos agora estão maduros, estão assumindo a situação, né? Gustavo, Júnior Alonso, esses que jogam no Brasil, né? Vilha Santi, e tem apareceram 4, 5 guris, né? Nós, as 2 participações com a seleção, eles tinham 22 anos, 21 anos, 23 anos, e uma pressão muito grande em cima de classificar. Hoje eles estão, dá para ver que eles estão seguros de si mesmos, muito fortes como grupo, que é um diferencial na seleção, porque o treinador não tem tempo para treinar, tem que acompanhar e tem que saber selecionar. E o treinador atual chegou de início, já deu para ver que comeu a cabeça dos garotos e caiu bem para o povo e tal, que o povo paraguaio também é um pouco complicadinho nesse sentido. Mas a nossa geração era muito boa, era muito unida e muito costume de jogar tempo juntos. Antes de nós houveram caras fantásticos, mas não conseguiram classificar porque era outro jeito também para as eliminatórias, tinha que cair na chave do Brasil na Argentina, era mais complicado. Mas se conseguisse trazer alguns caras daquela época de 74, 78, 82, e o grupo que foi para 86, e o nosso, eu acho que daria uma grande seleção, né? Porque nesse grupo de 86 tem Gato Fernandes, daria uma briga boa com Chilaverne, tem Romerito, tem Roberto Cabañas, tem um cara chamado Delfino Cañete, tem Rogério Delgado, que era o capitão, daria briga com Gamarra, com Gustavo Gomes. Ou seja, se vai fazer uma seleção na história, tem que ver 6 zagueiros para 2 posições, e aí tem Gamarra, Gomes, Rogério Delgado. Tem muita gente boa. Não, pode, desculpa. Mas a nossa geração, sim, era muito forte. Muito forte. Eu ia te perguntar, inclusive, isso, porque o Gustavo Gomes, aqui pro Palmeiras,
todo mundo que vem aqui, seja a pessoa mais velha, até mais experiente ou os mais novos, quando a gente pede para montar uma seleção do Palmeiras de todos os tempos, o Gustavo Gomes ganhou assim um status de todos os tempos mesmo. Ele consegue desbancar a galera lá de O trás. pessoal costuma colocar Gustavo Gomes junto com o Luiz Pereira. Com o Luiz Pereira. Essa é a dupla que eles falam, assim, que ele tem aqui, por ele ser o capitão. Lá no Paraguai ele foi capitão também, né? Da seleção, né? Sim. Ele tem também essa representatividade lá? Ou Não, como que ele é? teve um período de muita exigência, né? Porque lá para nós a seleção é tudo, né? Um país pequeno, muitos inconvenientes sociais, políticos e tal, e a seleção, o povo quer jogar tudo, questiona mais o jogador de futebol que o presidente da República. Então, sempre ele carregou nos últimos 7, 8 anos uma exigência muito forte, né? Até dava para ver que aqui era mais querido, mais respeitado do que o reconhecimento que ele merecia ou precisava ter lá. Sim. Agora eles deram a volta por cima. Sim, agora tá nesse nível que já conseguiu 4 anos atrás aqui, né? E o destaque, acho que da seleção é o Almiron, né? Eles estavam falando que é um jogador então, do Newcastle, né? Almiron agora voltou para os Estados Unidos. Então, voltou. Almiron Gomes, Almiron, como qualquer lugar precisa de uma base, né? De Gatito no gol, Fernandes, Gomes, Alonso, são da mesma geração, 32, 33, e já passaram várias frustrações, né? Então hoje eles estão, tipo, aqui tinha os 3 melhores zagueiros, né, na época. Tava no Atlético, tava Alonso, que lá joga de lateral, que também pode jogar, tava Balbuena no Corinthians e Gomes no Palmeiras, e ninguém entendia como é que não dava certo. Mas o problema não era só eles, né? O problema era que precisava juntar e que aparecessem jogadores da necessidade, especialmente do meio para frente. Apareceram esses caras, né? Apareceu o Bobadilla, que está no São Paulo. Apareceu um cara Galarza, Matias, que está no Talleres de Córdoba. Apareceu um garoto Gomes, que está jogando na Inglaterra agora, que foi pro... Então, isso foi juntando. A base de trás é bem experiente e a do meio para frente é bem mais nova, mas com qualidade. Eles conseguiram agora juntaram isso e estão ali na beira da classificação. Giovanni já perguntou, né, a respeito até da tua carreira como treinador, se tem um pouco do Felipão, né? Você até falou ali que tem do trabalho, mas na forma de jogar não. O que o Arce treinador hoje ainda almeja um dia alcançar? Você almeja chegar de repente até numa seleção paraguaia? Tem essa aspiração de chegar? De novo, eu acho que vai ser difícil. Eu treinei a seleção 2 vezes, uma sendo bem novo, né? Tinha 39, 40 anos, 2011. Ficamos pouco tempo, 5 jogos. Voltamos para a seguinte, né? Voltamos em 2016 e fizemos a mesma quantidade de pontos que está até agora, 24 pontos, e perdemos num jogo que em teoria ia ser fácil com a Venezuela ganhar e ir para a repescagem, e perdemos. Eu acho que voltar não seria no momento oportuno, nem bom para mim, nem para... Já foi, apesar de que quando a tua seleção te chama, é como se fosse que, sei lá... Eu acredito que um dos poucos lugares que não dá para falar, não. Dirigi pouco fora, os grandes do Paraguai já, a gente conseguiu lá fazer trabalhos longos, bons, conseguir títulos. Tenho sempre tive vontade de voltar por onde eu joguei, tenho vontade de voltar para o Japão, eu joguei no Japão. E pela cultura, agora eu tenho, depois de velho, filhos pequenos, né? E eu acho que alguma vez que teve propostas para vir para trabalhar no mercado brasileiro, a gente, coincidentemente, sempre estava no Cerro, que Cerro é meu time de coração, de formação, e tinha trabalhos longos, e a gente quase nunca, eu só fiz uma vez isso de executar contrato e vínculo, não gosto muito disso. Não tenho procurador justamente por isso, nem quando jogava, nem menos agora.
mas por uma questão até familiar, porque esse filho mais velho dos pequenos é brasileiro, nasceu aqui, tem uma questão que tem que ser acompanhada de saúde sempre. Eu acho que num futuro não muito longe devo voltar para o Brasil, né? Já apareceram no longo desse tempo algumas probabilidades, mas sempre era não larga, fica aqui, né? O país, o time está bem, ganhou um título, está na Libertadores, está fazendo processo, que a diretoria também sabe que a gente gosta disso, então eles ficam te dando aquela balinha assim para você continuar e tal, né? Te convencer, né? Mas eu acho que Brasil é um futuro pra gente em qualquer momento. E aí eu não preciso nem perguntar, né? Que se numa oportunidade dessa pintar um convite de Palmeiras ou Grêmio, não preciso nem te perguntar, Imagina vir pro Palmeiras depois do Abel Ferreira. A pressão, né? Aí eu não tô te ajudando, né? Tô te colocando numa fria. Não, nós tivemos uma possibilidade aqui, mas em 2014, né? Foi justamente porque a nossa presença lá, nós tínhamos ganho o título e renovado 2 anos e tal. Eu agradeci, pedi desculpas e tal. Mas várias vezes apareceram outras situações de times para poder trabalhar e, insisto, eu acho que em pouco tempo a gente vai estar por aqui e capaz que alguma vez aqui também, né? Ah, que assim seja. sabe, Seria né? muito legal ter você aqui também, trabalhando por um Viver período. história como técnico, né? E como jogador, Como né? São jogador, poucos que conseguem esse feito. É. Gigi, a gente vai chegando no final do nosso papo com o Tique Arce, né? Agradecer ele pela disponibilidade. Né? Papo Muito de bacana qualidade, poder hein? conhecer um pouco mais da sua história. Já tinha um profundo respeito pela sua pessoa. Agora, respeito ainda mais, né? Não só por ter honrado nossas cores, né? Mas pelo grande atleta que foi, pelo homem íntegro e por esse papo de hoje que deu para conhecer um pouco mais da sua personalidade. A gente tem 2 presentes para você aqui, né? Você falou pra gente, inclusive, né? Antes do GG entregar a camisa, você falou que na sua época você quase que não pegou a camisa personalizada, né? Com nome e tal, que você falou que você queria que colocasse, né? Você falou, Arce é meu pai, né? Pô, sou Tique e tal. GG, entrega pra ele. Em nome da nossa presidente, também da diretoria, presidente. Essa aí vai dar para usar, hein? Que é bem Aí, grande. ó. Tique Arce. Essa é a segunda camisa, bonita. Isso, Isso. essa é a número 2. Bonita. Obrigado. E aqui tem um presente especial, né? Palmeiras fez uma edição especial de uma medalha comemorativa da Conmebol Libertadores de 99. Para quem tiver interesse em adquirir, na palmeirasstore.com você pode fazer a aquisição, né, do seu kit com a medalha. Tem um livretinho bonitinho com informações da campanha, algumas fotos, muito bacana. Muito legal. Lembrando que quem é sócio Avante tem o frete grátis e quem tem Palmeiras Pay pode parcelar em até 10 vezes sem juros. E aí aqui, abrindo a caixinha, eu sempre apanho da caixinha para abrir. É recente, eles fizeram recente. É muito olha legal só. isso aí. Bem Tem caprichado. aqui a caixinha. Aí você abre Todo aqui, né? O campeão de 1999. Com Cadê? certeza eu tô aí, né? Opa, Ó. Aí tem todo os dados caminho. da campanha. muito bonito. Todos os dados da campanha, todos os O jogos. elenco. O elenco completo, todos os atletas. Veloso, Arce, Júnior Baiano, Kleber, Roque Júnior, Paulo Nunes, César Sampaio, Oséias, Alexinho, Marcos, Neném, Rivarola, Thiago Silva, Rogério, Evair, Jackson, Pedrinho, não aquele, Juliano, Rubens Júnior, Sérgio, Aguinaldo, Euler, Galeano e Edmilson. Caraca. Aí o técnico, Luiz Felipe Scolari, a campanha, 14 jogos, 7 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, 24 gols marcados, 18 sofridos. O uniforme da campanha aqui, né? A esquerdinha. E aqui a foto com a taça, né, na comemoração no Parque Antártica. E esse aqui é um singelo presente do Palmeiras para Que você. Singelo nada. Para você obrigado. guardar como recordação. Nem sabia que tinha. Que eu ia te contar, contei aquela anécdota que tinha um senhor com barbas assim, parecido um vovozinho assim, tá com a gente, todas as viagens.
Aí um dia os caras falaram, vai lá, pergunta pro teu pai aí, quem que tá? Não vou não, pô, vai xingar. Eu falei, professor, a gente tava lá no Paraguai para jogar com o Olímpia, professor, que filma? Que antigamente isso era como uma invasão de privacidade. Né? Agora eu vejo que até palestra motivacional antes do jogo tal, tem que pôr, porque a torcida gosta, né? Tudo mais tempo real. Aí eu falei, o que o cara tá filmando? Por que ele filma? Aí falou, ele vai filmar toda a campanha. Aí falou, porque a gente vai ser campeão, depois o pessoal, vocês vão querer comprar tal. Lembra que o Palmeiras... Caramba, o Felipão fundou a TV Palmeiras, então. VHS, lembra? Fez um VHS. Sim. VHS. Não é do seu tempo, GG. Claro que é, pô. Oxe, voltava, tinha que voltar pra assistir a fita. Não, o pessoal deve ter convertido aquilo lá, já digital, tudo. Mas estava tudo. A gente ia pescar lá no Rio, no Paraguai, antes do jogo e tal, tava aí. Esse encerramento desses jogos aí, tava nessa fita. A roda final. A roda final. Legal. Mas isso é uma lembrança. Isso aqui eu não sabia. Vai ficar guardado, muito bem guardado. Recente, né, Luizão? Da minha parte, agradeço a presidenta também. Legal. Foi ótimo para mim, né? Depois de... Nunca fiz isso. Nunca fiz. Então, legal. Você não é de dar entrevistas, né? Inclusive. Poxa, mas mandou super. É isso, GG. Papo muito bom com o Arce. Nossa, tô assim honra, feliz, cara. Acho que posso dizer que da minha listinha ali de atletas, entrou no né, top. que a gente poderia trazer aqui e a gente ficava imaginando, putz, será que vai, não vai? O Arce tá ali, eu já posso colocar o checkzinho verde ali de que ele veio. Posso colocar o check no tique. Check no tique. Porque ele veio bater esse papo com a gente. Agradecer você por ter vindo aqui. Sempre que passar pelo Brasil, as portas da casa estão abertas. Sim. Venha visitar a gente aqui, porque a tua presença é muito bem-vinda. É muito bom ter você aqui na casa. GG. Valeu, Luizão. Muito obrigado. Boa viagem pra ti. Valeu. Né? A gente deixa uns episódios gravados aí pra galera assistindo durante esse período, né? Vai achar que eu vou estar lá aqui ao mesmo tempo, né? Teletransporte. Teletransporte. Aqui, aprendeu, né? Obrigado. Mas boa viagem e um bom trabalho por lá. Vamos que vamos. Lembrando a família Palmeiras que vai pingar um QR Code na tela do aplicativo do Verdão, Palmeiras App, pra você baixar e ficar informado sobre tudo que acontece no dia a dia do Verdão. Inclusive a ficha técnica desse que aqui está conosco, Tique Arce, está lá. Você consegue ver todos aqueles números que eu passei aqui, números de jogos, gols, os recordes, os títulos conquistados, fotos inclusive das passagens de Arce pelo Palmeiras, dos anos que ele passou por aqui. Tá você também encontra lá. Então, mire seu smartphone do QR Code, baixe hoje mesmo e vai conferir tudo sobre a história do Palmeiras. Palmeiras Cast by Sporting Bet se encerra por aqui. Um grande abraço a todos, até a próxima e avante palestra. Inscreva-se na TV Palmeiras e seja avante. O Avante premiado pode mudar a sua vida. Faça o plano anual e concorra a um apartamento. Só quem é avante pode ganhar. Avante premiado. Nessa campanha, o Palmeiras que torce por você.